Olá, meus irmãos. Na paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar sempre conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve reflexão encontra-se hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Eu quero ler o capítulo 16. Eu vou ler apenas um versículo, mas nós vamos trazer alguns outros versículos para aplicação pertinente ao dia de hoje, para a nossa vida. 16:31 diz assim: Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Irmãos, essa foi uma história contada por Jesus. Alguns teólogos acreditam que ela é uma história verídica e real, com personagens reais. E outros acreditam que foi em forma de parábola. A minha Bíblia traz a história, não traz como parábola a minha palavra. Bom, independente disso, é interessante nós sabermos algumas coisas a respeito disso. O rico e o mendigo Lázaro é uma história bastante contada, porque são duas diferentes realidades sociais que culminavam em um mesmo lugar, um mendigo e um rico. A palavra conta que o rico se vestia de linho fino e vivia sempre cercado de luxo, enquanto o mendigo estava coberto de feridas e ansiava pelas migalhas que caíam da mesa do rico. Viviam ali no mesmo lugar. Bom, e o que isso diz para mim? Irmãos, que justamente tem pessoas que não se importam uma com a outra. Aquele rico, ele vivia toda a pompa de que o dinheiro ele já era totalmente abençoado e por isso vivia de maneira soberba e arrogante. A palavra diz no livro de Provérbios que a soberba é a cortesia da queda. Perceba que ele estava ali vivendo de uma maneira dissoluta, que nem se importava com o seu semelhante, se importava mais com o que vestia. E fala, essa vestia de púrpura e linho fino, é justamente vestes reais. Ele vivia de maneira aparente, ele não era rei, mas se vestia como um rei. Eu quero dizer de novo, ele não era rei, mas se vestia como um rei. O que porventura causava um desequilíbrio e levava o mendigo justamente a comer das suas migalhas. E a palavra fala que nós devemos ter um justo equilíbrio. Eu gosto muito de uma oração que está no livro de Provérbios. Eu vou ler com vocês, capítulo 30 de Provérbios, versículos 7 e 9. Fala assim: duas coisas te peço, mas não mas negues. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que esteja empobrecido e venha a furtar e profane o nome de Deus. Olha só que quem de nós já fez uma oração dessa? Se você parar para pensar, que oração linda, porque ele pede para afastar a mentira e a falsidade dele mesmo, para que ele não venha agir com falsidade, com mentira, com relação a Deus. A preocupação do proverbista era justamente pecar contra Deus. E ele pede a Deus que não dê muito para que ele não venha negar. Tá lá, eu li com vocês a questão do Êxodo, que era um dos mandamentos do Senhor, de que quando tivessem comido demais, não viessem a negar o Senhor. E que hora que nós negamos? Quando nós deixamos de olhar para as pessoas que necessitam. O Senhor conta que através da nossa generosidade nós possamos ver alcançar os outros. Isso requer um espírito de serventia. Isso é fé. Tiago fala no seu livro: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé com obras. Não adianta nada eu levar uma palavra e não levar um alimento a uma pessoa. E eu estou falando de cunho espiritual. E o proverbista também fala que não venha ser empobrecido demais. Para quê? Para que não venha roubar, o que é o caso do mendigo. Por quê? A palavra fala que ele fala assim, ele ansiava comer as migalhas. Quem está com muita fome, meu irmão, aceita qualquer coisa. E esse é o grande problema. Quem está com ansiedade e desejo, começa a topar qualquer coisa no meio do caminho. A palavra fala que os cachorros vinham lamber as feridas. Os cachorros eram tidos como animais de rapina, portanto impuros, considerados pela própria palavra de Deus. E esse lamber, o que quer dizer? Quer dizer que
trazia um alívio para o coração, para as feridas daquele homem. Aquelas feridas estavam expostas, provavelmente coçando pelo processo de cicatrização e também cheias de bactérias que também trazem muita coceira e trazem bastante agonia e dor aquele processo. Em Jó capítulo 2, versículo 8, Satanás pediu, depois de Deus falar que o homem era um homem reto, justo e íntegro e que se desviava do mal e que temia a Deus, Satanás pediu ele para passar por um processo de peneira, o mesmo que Pedro passou, como trigo. E no final de tudo, o que Satanás fez foi tocar nele, colocando uma doença que se manifestava como bolas de pus ao longo do todo o corpo, que trazia bastante agonia para o Jó. Em Jó capítulo 2, versículo 8, fala que ele pegou um caco de telha, de telha e começou a coçar. O caco de telha fala da terra, das coisas feitas desse mundo. A telha é feita de argila, é um material encontrado na terra. Qual é o problema, Alisson? É que a telha que coça, ela traz alívio, mas depois que o alívio passa, faz coçar ainda mais. É a mesma coisa de jogar álcool para apagar a fogueira. Somente Jesus tem o poder de curar as nossas feridas por completo. Somente Jesus pode nos levar de um grau de cura. E qual que era a diferença desses dois homens, Aros? Porque a palavra vai contando que os dois morreram e os dois foram para o céu. Só que um para o seio de Abraão e outro foi direto para o inferno, o rico. E nesse momento a palavra Jesus chama o mendigo de Lázaro. Lázaro, a etimologia da palavra, significa Eliezer, aquele que tem ajudado a Deus. Eu quero, aquele a quem Deus tem ajudado, me perdoe. Eu quero ler com vocês Salmos, capítulo 9, versículo 9. Fala que o Senhor é refúgio para os oprimidos e uma torre segura na hora da adversidade. Ele fala que os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que buscam. E no versículo 17, ele fala: voltem os inimigos ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. E no versículo 18 ele fala: mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança. Um tinha tudo e podia ajudar o outro não tinha nada e por isso cometia pecados. E é impressionante isso, porque um podia trazer um descanso, um alívio ao fardo que pesava aquele mendigo. E perceba que ele é crente, porque no versículo 24 ele fala: pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui que molhe a ponte do dedo e venha me refrescar. Logo depois que vem o julgamento. Nesse momento, o rico descobriu que era exatamente igual a Lázaro. Qual que é a diferença? Irmãos, está justamente na soberba e na arrogância. Percebe que ele manda Abraão, ele chama de Abraão, e Abraão fala justamente de quem chama de pai Abraão, fala justamente da crença, da fé. Abraão é o pai da fé. Perceba que ele chama de pai Abraão, mas ele quer dar uma ordem. Consideravelmente ainda a mente dele não tinha sido transformada. Gostaria de mandar em Lázaro ainda. E ele fala: mande Lázaro avisar os meus parentes, então os meus 5 irmãos que estão lá na terra. Queria que Lázaro ressuscitasse dos mortos e fosse fazer a obra que ele mesmo deveria ter fazido, que ele mesmo deveria ter feito. Irmãos, nós somos chamados a alcançar a nossa família. E talvez seja por isso que você esteja passando por muitas dificuldades. Talvez seja por isso que você esteja passando por necessidades. Estou pregando aqui para pessoas que têm passado por bastante dificuldade, até mesmo financeira. Bom, o Senhor nos dá força para superar os momentos de cacos de telha e de cães lambendo. Mas há um momento em que chega na vida em que todos percebem que precisam de Deus. Eu gosto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, Deus fala ali à igreja de Laodiceia, aquela que não é nem morna nem fria, sabe aquela que fica esperando tudo acontecer? Ele fala, sei que não é frio nem quente, és morno, mas no versículo 17 ele fala assim, você diz, ou seja, ela afirma para si mesmo, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, que fala das provações da vida, o sofrimento, então será rico.
É o sofrimento que traz redenção, irmão. Eu quero repetir isso. É o sofrimento que traz redenção. Por isso um foi para o seio de Abraão e outro foi para o inferno, desejando depois que o que ele considerava servo dele tornasse e trouxesse o alívio que ele negou a vida inteira para ele e fosse avisar a família dele para que ele não fosse padecer para lá. Mas Abraão falou, nós não podemos passar de um lado para o outro. É aqueles que obedecem que estão lá, aqueles que caminharam em obediência. João 14, 21. Aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos, porque sabem que os mandamentos é que trazem vida, as palavras de vida. Em João capítulo 6, do versículo 66 ao 69, muitas pessoas se dispersaram porque Jesus começou a trazer palavras que confrontavam o coração com as suas duras realidades. E naquele momento a palavra fala que muitos se apartaram de Jesus, mas ele se virou aos 12 discípulos e falou, vocês também vão embora? E Pedro, em João 6, 68, falou, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida? Perceba que é Jesus contando uma história real. Ele desceu do céu, só aí ele sabia a existência do inferno e a existência do céu. Agora, irmãos, o que nós devemos fazer? Bom, ele insiste e ainda fala assim, no versículo 29, depois dele pedir que Lázaro vá avisar os irmãos dele, ele fala assim, Moisés e os profetas já o avisaram. E respondeu Abraão, se os seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Está falando da palavra e dos pregadores do evangelho. A palavra Moisés, o nome Moisés significa nascidos da água. Quantos nascidos da água hoje, da palavra, têm pregado o evangelho, têm cumprido o ID, têm se preocupado com os necessitados? Você tem dado ouvido aos profetas? Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, fala, creia em Deus e tudo irá bem, creia em seus profetas e prosperareis. Eu quero declarar prosperidade para a sua vida se você crê nessa palavra, meu irmão. Mesmo que, minha irmã, você esteja em situação como aquele mendigo, coçando, sabe, deixando os cães lamber as suas feridas, entregue-se para Jesus e ao processo, ao ouro que vem do céu, ao ouro que é lapidado pela fornalha do sofrimento que traz redenção. É depois disso que vem, depois de todo aquele sofrimento, aquele homem alcançou o seio de Abraão. E eu quero falar agora o seio de Abraão. Em João capítulo 3, o discípulo fala assim, versículo 23, João capítulo 13, versículo de 23, fala assim, o discípulo a quem Jesus amava tanto ocupava o lugar dele à mesa. A mesa sempre fala de um banquete. Quando fala do seio de Abraão, o mendigo foi justamente de um lugar de migalhas a um lugar de banquete. Eu quero falar porque alguém precisa ouvir isso. Ele foi de um lugar de migalhas a um banquete preparado por Deus, meus irmãos. E quando fala de mesa, fala de todas as áreas, de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Sentimental, psicológica, cura emocional, cura financeira, mesmo que você não tenha muito, como aquele do justo equilíbrio de Provérbios 37, 9, você vai ter o necessário e o suficiente para viver bem. A palavra fala em Mateus capítulo 9 que os que crerem ainda nesta terra verão o reino de Deus com seus olhos. Você quer ver o reino de Deus? Então creia nessa palavra. Olha, o rico disse, não, pai Abraão, mas se alguém entre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse, se eles não ouvirem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Irmãos, tem duas pessoas, irmãos, aqueles que creem e aqueles que não creem. Em Lucas, capítulo 21, versículo 5, conta a história de Maria Madalena, mesmo Jesus, depois de morto, foi, ao túmulo. E no versículo 5 fala que ela deparou-se com 2 varões de vestes resplandecentes. E elas, atemorizadas ali naquele momento, os varões, que eram os anjos, perguntavam para ela, por que buscai dentre os mortos aquele que vive? Por que buscai dentre os mortos aquele que vive? Não precise buscar no lugar de morte, porque ele já ressuscitou, meu irmão. Ele já ressuscitou, minha irmã, e se ele ressuscitou, todas as promessas, todas as palavras são verdadeiras.
Quando o rico chama Abraão de pai, pai Abraão, ele é o pai da promessa, o herdeiro. Todo filho de Abraão são herdeiro de promessa, segundo Abraão. Todo filho de Abraão, como Jesus fala em Lucas 13 para aquela mulher, chama ela de filha de Abraão, é filha da promessa. Você é filho da promessa, você é filha da promessa, tem promessa sobre as suas vidas. E mesmo que você esteja passando pela fornalha do sofrimento, ela vai se cumprir. Eu gosto de um versículo que tem em Marcos, capítulo 5, versículo 41. Jesus pega pela mão e diz para ela, Talita cumi, que quer dizer, levante-se. É a filha de Jairo que estava morta. E talvez você esteja agora, sabe, com aquele mendigo, sabe, anseia por migalhas, esteja com a pele ressequida como Jó, coçando com um caco, mas eu quero te dizer que o Senhor tem vida para a tua vida. Ele tem vida e vida em abundância, mas é necessário que nós estejamos preparados. Então, vá, tome um banho revigorante, coloque uma roupa, um perfume e decida viver de maneira intensa. E o Senhor está acompanhando você a cada momento, tanto os difíceis como os bons. E a qualquer momento Ele pode ressuscitar os teus sonhos e colocar uma alegria enorme em teu coração. Então não pare somente porque está difícil, não pare só porque o momento seja talvez de viver com pouco, seja fiel no pouco, que no muito Ele te colocará. É no pouco, depois que nós alegramos no pouco, que muito Ele nos colocará. Aprenda a estar contente tanto na fartura como na escassez, tanto a ser humilhado como honrado, porque nós sabemos que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Talvez o momento não seja de fartura, mas tem fortalecimento de Deus. Então, meu irmão, olhe para o céu, sabe? Olha para o céu e aplaude, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Eu quero terminar essa palavra trazendo esperança ao teu coração, meu irmão, para que ela possa revigorar os teus sonhos, sabendo que o Cordeiro promete tudo aquilo que Ele cumpriu e Ele tem a recompensa para o nosso sacrifício. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Tchau, tchau.